Apresentando, bom dia pessoal. Meu nome é Joel, acho que chegou alguém aí que não estava quando nós estávamos nos apresentando. Sou gestor de OPME aí da Unimed Recife, sou baiano de Salvador, importante colocar. Estou aqui em Recife já há 5 anos, a gente está fazendo esse trabalho aí na gestão de OPME. Chegamos em 2012 com esse objetivo de mapear e tentar apresentar para a Unimed Recife uma proposta de melhoria do processo para fazer uma gestão centralizada de OPME. Então, esse foi o nosso trabalho que a gente começou lá em 2012. Eu vou apresentar um pouco para vocês aqui. Vou falar só um pouco mais da minha experiência na área de saúde. Eu venho da evolução que Moza mostrou ali. Eu estou ali na década de 90, entrando no mercado de saúde, aí um pouco mais de 20 anos de experiência aí no segmento. Tive a oportunidade de ver a evolução de do processo de gestão da cadeia de suprimentos, dentro da instituição de saúde, em especial em hospital. A minha maior experiência é em hospital. Em operadora de saúde eu tenho há 5 anos aqui e há mais 2 anos em uma outra operadora, então algo em torno de 7 anos em operadora. Então o maior tempo da minha experiência é em hospital mesmo. Pude trabalhar com Moza lá no Hospital São Rafael, em Salvador. Falando um pouco de gestão de OPME, que é aquilo que eu venho trazer para vocês aqui, como é mais um compartilhar daquilo que nós fizemos, né, dentro do plano que nós traçamos lá em 2012, buscando sistematizar todo o fluxo de compra de OPME, muito a ver com aquilo que Moza falou aqui, de cadeia de suprimentos, de pensar no resultado da operadora, em como selecionar fornecedores, qualificar, ampliar a visão de mercado da operadora. E nós, inicialmente, focamos em 3 pilares: processo, negociação e padronização. Quando nós fizemos o diagnóstico acerca da situação da Unimed, lá em 2012, nós vimos que nós tínhamos um desafio enorme pela frente, mas visualizamos que era algo possível, desde que nós conseguíssemos implementar algumas soluções. Então, focamos em melhorar o processo, ampliar a negociação com fornecedores e partir para uma padronização, que seria o 3º ponto, que só aconteceria se nós conseguíssemos os 2 primeiros. Então, buscamos trabalhar fortemente no processo, revendo cada etapa do processo, vendo de que forma nós poderíamos otimizar todas as etapas da gestão de OPME dentro da operadora e de que forma nós poderíamos eliminar aquelas etapas desnecessárias e tornar o processo cada vez mais resolutivo. Esse processo de gestão de OPME, nós tínhamos um volume gigantesco de trabalho manual. Eram muitas etapas a serem desenvolvidas manualmente. As cotações eram feitas via e-mail com os fornecedores. Nós tínhamos aí um pequeno grupo de fornecedores que fornecia os materiais para a Unimed Recife. A gente percebia que havia ali uma reserva, um revezamento de fornecedores na resposta das cotações, e sempre aqueles mesmos fornecedores, e não se tinha aí a oportunidade de conhecer novos produtos e poder negociar melhor os preços. Então, a primeira ação que nós fizemos foi identificar aqui nesse primeiro ponto todas as etapas desnecessárias do processo e o que nós precisávamos fazer para tornar esse processo mais eficiente. Então, nós eliminamos aqui, nós tínhamos em torno de 28 etapas realizadas manualmente na gestão de OPME. E a gente conseguiu reduzir isso para cerca de 15 etapas do processo, sendo que, quando nós implantamos a ferramenta OPME Nexo, nós reduzimos para a etapa manual em cerca de 2 ou 3 etapas que eram iniciais do processo. E todas as demais, nós passamos a fazer todas elas via sistema de gestão. Então, a gente teve um ganho importante aqui na redução do trabalho manual.
Outra questão é a respeito da abertura de cotações, como eu falei, tinham poucos fornecedores que se revezavam fornecendo ao PME, e a gente via que ali havia um combinado entre os fornecedores, alguns eram os vilões mesmo do processo, e isso comprometia muito a negociação e os preços do PME. Então, esse foi o momento que nós passamos a utilizar a plataforma, nós abrimos as cotações no mercado. É até interessante que antes de implantar a plataforma, alguns fornecedores me procuraram. E alguns me procuraram assim: Joel, eu queria falar contigo porque eu tenho uma proposta para lhe fazer, eu queria baixar o preço do PME. Eu falei: quer baixar? Ah, que massa, vamos sentar, vamos conversar. A gente percebeu uma reação de mercado a respeito de algo que a gente iria implementar. Então, já havia ali uma preocupação da cadeia de fornecedores de que essa realidade iria mudar. Ela iria mudar naturalmente. Então, nós fizemos essa abertura das cotações e nós saímos aí de um grupo de cerca de 15 a 20 fornecedores para 100 fornecedores ativos de OPME. 100 fornecedores são muitos fornecedores. Não é o ideal. A gente sabia que nós chegaríamos num número muito grande de fornecedores e que, em dado momento, a gente precisaria recuar nesse processo, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, em primeiro momento, nós fizemos a abertura para conhecer preços mesmo. Nós fazíamos, até o pessoal do OPM Nexus fazia um ativo para a gente colocava uma cotação na plataforma, ligava para o OPM Nexus e fala: pede para os fornecedores do Brasil inteiro responder essa cotação, que eu quero ver o preço de todo mundo. Então, nós começamos a ter acesso à informação cada vez mais, e isso foi ampliando o nosso poder de barganha, a nossa capacidade de negociação ela foi se ampliando na medida em que nós íamos obtendo cada vez mais informação de qualidade. Outra questão do controle do registro Anvisa, que ele era feito manualmente, ou seja, o colaborador pedia um orçamento por fornecedor, pegava o registro Anvisa, ia no site da Anvisa para olhar se ele estava válido. E se imagine fazer isso com cada produto de uma cotação. Veja que coisa insana você fazer um processo desse. Hoje nós temos mês, são 700 transações mês na plataforma. Dessas 700 transações, se eu não me engano, dá em torno de 15 mil, deixa eu ver se eu tenho aqui, 18.400 itens. Impossível, humanamente impossível para uma equipe conferir todos esses itens. É óbvio de que havia ali itens com algum problema de registro Anvisa que acabavam passando no processo. E tinha toda aquela dificuldade que a Cíntia mencionou com relação à nomenclatura. Então, aquele foi um outro ponto que nós atacamos e conseguimos uma evolução muito grande. A dificuldade ela continua porque é aquilo que você apresentou aqui mesmo. As diferenças de nomenclatura, elas comprometem muito o processo. Só que nós conseguimos chegar num nível que nos traz uma segurança muito grande daquilo que a gente está orçando, do que está colocando dentro do hospital, colocando na conta e faturando posteriormente isso, tanto quando nós faturamos para outras Unimedes, quando nós finalizamos o processo no pagamento ao fornecedor. Com essa redução do trabalho manual, abertura das cotações e todo esse controle do registro Anvisa e qualificação de fornecedores, eu já estava passando aqui direto. Qualificação de fornecedores, que era algo que também a Unimed não fazia. Então, passamos a fazer uma qualificação de fornecedores muito mais assertiva, porque passamos a visualizar em tempo real toda a documentação legal dos fornecedores. Então, se lançávamos uma cotação no portal, se um fornecedor respondia essa cotação, mas no status de documentação daquele fornecedor havia alguma inconformidade, automaticamente nós visualizávamos isso e já entrávamos em contato com o fornecedor para ele fazer a correção, ou então a cotação era descartada. Então, esse foi um outro um ganho importante que nós
que nós tivemos na qualificação dos fornecedores, que passamos a identificar todos aqueles que tinham algum tipo de não conformidade, e a partir daí a gente passou a ter muito mais segurança na relação com esses fornecedores. Tivemos, com tudo isso, a redução do prazo médio de autorização, era algo que a gente precisava trabalhar, porque já tínhamos naquela época um prazo estabelecido pela ANS para emitir as autorizações para os clientes. Hoje esse prazo é muito menor. Se nós não tivéssemos tomado essa ação aqui, hoje nós não conseguiríamos cumprir os prazos estabelecidos pela ANS. Com o volume que nós temos de atendimento, o número de beneficiários, nós não conseguiríamos. Então, a gente até brinco lá com os colegas, que eu digo, o setor de OPME da Unimed nunca teve uma notificação da ANS em decorrência do processo do OPME. Desde que a gente está lá, a gente nunca recebeu nenhuma notificação da ANS. Já recebemos, a Unimed já recebeu por outros motivos. É quase que impossível uma operadora não receber uma notificação. Eu diria que é impossível, mas a gente trabalha fortemente no sentido de não receber notificação e, se receber, está embasado para responder à agência que nós procedemos em conformidade com o contrato com aquele cliente. Então, essa é uma preocupação muito grande, a questão do prazo médio de autorização. Mobilidade, nós precisávamos atacar esse ponto também, porque como temos unidades externas, temos os hospitais, e nós não tínhamos como ficar fazendo toda a gestão em local fixo, principalmente quando o Hospital Unimed Recife 3, ele começou as atividades, nós precisávamos, em todo momento, estar acompanhando o processo de evolução do OPME dentro do hospital. Então, era necessário que, em todo tempo, a gente estivesse tendo a possibilidade de visualizar a movimentação de OPME, de como é que estava o status de autorização de faturamento dos fornecedores, e fazer todo o acompanhamento do processo, sem que fosse preciso você estar fixo em algum lugar. Então, aqui também foi algo que a gente conseguiu com a implantação da plataforma. Geração de indicadores, que era algo que precisava ser coletado nos papéis manualmente. Isso precisava ser coletado, planilhado, para se apresentar um relatório para a gerência, ou seja, um trabalho e um tempo desperdiçado enorme. Então, nós passamos a trabalhar com indicadores em tempo real. E, não diria por fim, mas na época, esse era o último ponto do nosso relatório de processo, a questão da transparência. Nós nos preocupamos muito, quando fizemos o relatório, com a oportunidade que nós teríamos de, em dado momento, apresentar para a operadora, para uma auditoria externa, para quem quer que fosse, todas as nossas transações com os fornecedores, todas as compras de OPME realizadas. Não que isso não fosse feito antes, não, isso era feito, mas era feito de forma manual. E nós sabíamos que, com o volume de processos e com a complexidade crescente, nós precisávamos apresentar isso aqui de forma muito clara, muito objetiva e com muita rapidez. Então, extremamente importante para a gente ter como registrar permanentemente todas as nossas atividades relacionadas à gestão de OPME. Então, tudo que nós tratamos com o fornecedor, desde o recebimento das primeiras cotações até a autorização de faturamento para o fornecedor, fica tudo registrado. E é um registro permanente, é um registro que não tem como ser apagado. Então, isso aqui, para um gestor de OPME, que a gente fala muito em compliance, né? Antigamente a gente falava muito em transparência, a gente evoluiu para compliance. Então, para um gestor de OPME que pensa em compliance, para as instituições que pensam muito em compliance, esse aqui é um ponto fundamental, ter o registro de todas as atividades dentro da plataforma. E, por fim, a parametrização de produtos, ou a padronização de produtos. Nós sofríamos exatamente com aquilo que Cíntia falou. O médico pede de um jeito, o fornecedor cota de outro, e depois o hospital lança de outra forma na conta. Eram 3 cenários. E nós passamos a trabalhar com um processo linear,
um processo linear, onde esses produtos eles têm a mesma definição antes, durante e depois. Hoje, as autorizações expedidas pela Unimed, que contém a OPME, elas são expedidas com base num orçamento que é gerado na plataforma com a descrição exata do produto. A nomenclatura, referência, fabricante, Anvisa e preço. Isso é padrão para todas as autorizações de OPME na Unimed. Então, esse orçamento, ele segue um roteiro até o pagamento ao fornecedor. Então, ele é gerado para a emissão da autorização inicial, ele é visualizado para o recebimento do OPME no hospital da Unimed ou no hospital terceirizado, ele é utilizado na conferência do material usado pela auditoria e ele é utilizado no pagamento ao fornecedor. Então, esse orçamento ele segue um roteiro e esses produtos presentes nesse orçamento eles não têm como sofrer alteração de descrição de nomenclatura. São mantidos do início até o fim. Obviamente que nós temos aqueles casos onde são utilizados produtos diferentes. Olha, a gente autorizou de um tamanho, chegou lá, usou de outro tamanho. Aí a gente precisa cadastrar no hospital, fazer todo o processo que a gente conhece. Então, é feito o cadastro usando o mesmo padrão dos produtos que já estão presentes no orçamento. Ou seja, o fornecedor recebe lá, via portal, um pedido de pós-cirúrgico. Aí ele vai responder para o hospital com aquele item que não tinha sido respondido inicialmente. Como ele responde pela plataforma, ele não tem a possibilidade de responder errado. Ele não pode responder do jeito que ele quer. Ele vai responder com o produto que está cadastrado na plataforma. Se o produto não estiver cadastrado dentro do padrão, o OPMNexus não reconhece. Ou seja, para que ele esteja cadastrado lá, ele tem que seguir a parametrização. Então, o fornecedor ele é obrigado a incluir na resposta aquele produto que está previamente cadastrado, e então nós vamos receber essa informação do fornecedor, e essa informação ela vai circular auditoria e setor de faturamento e autorização. Então, esse processo ele segue retilíneo, com o orçamento, com todas as informações, com a parametrização adequada. Obviamente que nós temos ainda algumas dificuldades com hospitais terceirizados. Os hospitais da rede credenciada, eles têm dificuldade em fazer essa codificação de produtos para poder remeter as faturas para a Unimed Recife e também para obter as autorizações, que a gente entende que os hospitais eles estão num processo de adaptação, sofrendo a mesma coisa que nós estamos sofrendo para conseguir parametrizar todos esses produtos. O segundo pilar, que é o de negociação, que a gente já falou um pouco sobre isso, quando nós fizemos essa abertura, como eu falei para vocês, de cotações, e passamos a receber aí, evoluímos de 15, 20 fornecedores para mais de 100 fornecedores, nós percebemos de que aquela ideia de que em OPME é complicado porque tem um instrumental, porque só o fornecedor tem. Não, é difícil porque esse fornecedor tem aqui uma carta de exclusividade desse produto. Ou é difícil porque a gente não consegue fazer essa similaridade entre produtos para dizer, olha, tem esse aqui que faz a mesma coisa e custa mais barato. Nós nos deparamos com isso e parte disso é verdade. Parte disso é verdade porque alguns produtos eles realmente são exclusivos de determinado fornecedor. Mas nós percebemos que a informação de que um outro produto que não havia similar para aquele mesmo procedimento, isso aí foi algo que a gente percebeu de que era muito mais mentira do que verdade. A gente sabia que havia sim produtos similares e nós pudemos constatar isso na medida que nós nos aprofundamos na análise de todas as respostas que recebemos. Então, como nós passamos a receber uma variedade muito grande de respostas, nós entramos, e aí foi um trabalho exaustivo, de analisar tudo o que era respondido
para cada pedido de cirurgia que nós fazíamos no portal. Interessante que o OPME, diferente do Bionex, você tem a possibilidade de anexar lá o pedido médico. Então, você pode anexar o pedido médico e os fornecedores vão analisar o que está sendo pedido pelo médico e vão responder com os produtos. Então, nós passamos a receber um volume grande de respostas e iniciamos um trabalho de interação com esses fornecedores junto com nossos comitês de especialidade. Então, eu tinha aí, para uma cirurgia de ortopedia, a resposta de 5, 6 fornecedores. Nós coletávamos esses orçamentos, nos reuníamos com um comitê de ortopedia, de especialistas, e passamos a fazer análise de similaridade desses produtos. Nós tivemos uma efetividade muito grande nisso, porque passamos a entender cada vez mais a possibilidade de ofertar outros produtos com valor menor. Consequentemente, aqueles fornecedores que vendiam mais caro passaram a vender mais barato. Os fornecedores não iriam perder a oportunidade de vender. Então, nós tivemos aí um trabalho muito forte junto aos comitês de especialidade, analisando todas essas respostas que nós coletamos no mercado para a gente conseguir ampliar aí o nosso poder de barganha. Outra coisa que nós identificamos foi que muitos fornecedores vendiam um mesmo produto. Então, algo que a gente não imaginava antes, por se tratar de OPME. Mas nós percebemos que muitos produtos, eles não têm exclusividade, são descartáveis, são materiais de uso comum, que eles são vendidos por vários fornecedores. E nós percebemos uma variação aí de preço de mais de 100% de muitos produtos. Então, quando nós passamos a visualizar todas essas respostas de mercado, a gente teve aí a oportunidade de reduzir bastante os nossos custos. Começamos a gerar histórico, que é algo que nós não tínhamos antes. Para poder saber por quanto comprou um produto, há 6 meses atrás, tinha que buscar no arquivo. A gente passou a visualizar isso aqui de forma muito mais objetiva, em tempo real, e consequentemente, melhorar ainda mais a nossa negociação, porque a gente tinha já uma base de preço dos produtos. E com isso conseguimos aí essa estabilidade de preços, que foi um trabalho inicial. Nós tivemos uma redução importante na nossa curva lá de custos e geramos uma estabilidade. A partir desse momento de abertura de mercado, aumento do número de fornecedores e estabilidade de preços, nós partimos para padronização. Com a padronização, nós buscamos trabalhar com os protocolos. Os protocolos, eles nasceram daquelas análises que eu falei anteriormente, que nós fazíamos em conjunto com os comitês de especialidade. Então, nós começamos a estabelecer protocolos. Quais os materiais para cada procedimento? Então, nós conseguimos evoluir para isso aqui. Conseguimos evoluir também para a compra por contrato, que era algo que não havia antes. Cada cotação era um preço, e era aquele trabalho interminável. Então, nós conseguimos reduzir preço e estabilizar e iniciar o contrato com os fornecedores. Então, hoje nós temos, no nosso processo, cerca de 70% dos produtos de OPME hoje da Unimed Recife, eles estão contratados. Então, eu não preciso estar todos os dias barganhando, todos os dias revendo. Então, tudo isso para minimizar o trabalho e tornar nosso processo cada vez mais ágil. Fizemos também um incremento do portfólio de consignação fixa. Com os contratos, todos os produtos que estão na nossa cesta de contrato, nós ampliamos a consignação fixa do hospital e, com isso, ganhamos agilidade no agendamento de cirurgias. Compra direta. A Unimed não tinha experiência de comprar OPME diretamente. 100% do volume de compras da Unimed era de produtos consignados. E nós identificamos que nós teríamos a oportunidade de economizar um pouco mais
se nós transformássemos a consignação em compra direta. Porque é uma condição que os fornecedores, né, nos dão. Eles conseguem reduzir o preço se eu transformo de consignação para compra direta. E aí nós passamos a usar a plataforma para comprar direto, que inicialmente nós não fazíamos isso. Nós começamos com a plataforma comprando o que a gente chama de compra por procedimento, mas no modelo de consignação. E aí nós começamos com um processo de compra direta, e aí nós percebemos a participação de muitos fornecedores de outros estados, para vender produtos para a gente com preço mais competitivo. E hoje nós já temos um volume entre 10% e 15% de tudo que nós compramos, nós fazemos através de compra direta. A gente tem até a ideia de ampliar isso cada vez mais. Até porque fazer consignação fixa de itens de alta rotatividade e de baixo custo, ele traz uma dificuldade de controle grande. Então, através do processo de compra direta, eu torno esse controle mais efetivo. E temos aqui também a oportunidade de integração de sistemas. Nós já temos compra por contrato na plataforma, já temos compra direta, a nossa ideia, e temos a consignação fixa também via plataforma PM Nexo. Então, a nossa ideia, o próximo passo, é algo que ainda não está feito, mas o próximo passo é fazer a integração desses sistemas. Já fizemos a análise do processo, e o Hospital da Unimed Recife ele usa MV Sistema. Então, a gente já tem uma expertise de integração com MV. Então, nessas 3 modalidades aqui, nós vamos partir para a integração com o MV Sistema para tornar esse processo mais ágil e mais seguro. Interessante que, com todo esse movimento que a Unimed fez de mercado no segmento de OPME, nós percebemos a mudança de algumas situações com fornecedores e com fabricantes. Nós passamos a ser procurados pelos fabricantes. No início, nós só negociávamos com os fornecedores locais, com os distribuidores. A partir de um determinado momento, nós passamos a negociar diretamente com os fabricantes. Então, hoje, a Unimed Recife ela negocia diretamente com a Johnson, tem contrato corporativo com a Johnson, por exemplo. E algo interessante que a Johnson acho que aqui vocês devem comprar da Johnson também, talvez, e devem saber dessa situação. A Johnson ela não trabalha com portal. Ela não responde portal PM Nexo. Eu não sei se responde Bionexo. Responde, Léo? Se for direto, não, né? Pronto. Foi o que nós fizemos. Como nós já tínhamos os produtos da marca Johnson homologados na plataforma e já cadastrados, nós renegociamos os valores diretamente com a Johnson, fizemos um contrato corporativo com eles e carregamos o contrato na plataforma PM Nexo. Então, hoje, o nosso contrato Johnson está todo na plataforma PM Nexo. E nós não utilizamos aquele sistema, o portal Johnson, para fazer o pedido. A gente simplesmente gera o pedido no PM Nexo, automático, na quantidade que nós queremos, geramos os pedidos e mandamos o arquivo para a Johnson. E a Johnson se vira para nos atender. Então, assim, foi um avanço, porque anteriormente os fornecedores, os fabricantes, eles tinham esse posicionamento de um pouco mais, né, inflexível, mas com a utilização da plataforma e com a otimização dos nossos processos, a gente conseguiu ter uma negociação melhor, até mesmo no processo de solicitação e recebimento dos pedidos. Também temos não temos um contrato corporativo, mas temos negociação direta com a Medtronic, temos negociação direta com a Stryker, temos negociação direta com a Biomet. Então, com o passar do tempo, a gente tem avançado nesse processo de negociação direto com os fabricantes, barganhando diretamente preços com eles
obviamente, continuamos sendo atendidos, na grande maioria dos processos, continuamos sendo atendidos pelos distribuidores locais, até porque tem a necessidade de instrumental, que é inevitável você ter a participação do fornecedor local. Isso aí, eu não sei, eu acho que a gente não tem uma alternativa, pelo menos eu não visualizo assim. Eu acho que as grandes instituições, elas vão negociar com os fabricantes, barganhar preço e fechar com os fabricantes, mas os fornecedores locais, eles vão continuar atuando, mesmo que seja como operador logístico. Eu acho que isso talvez seja um caminho, talvez seja essa uma saída do mercado. E falando um pouco mais sobre o mercado de gestão de OPME, quando eu vou falar sobre OPME nos lugares, o pessoal pergunta para mim assim: e você vai falar sobre a máfia das próteses? Aí eu costumo dizer o seguinte: quando eu me apresento nos lugares, as pessoas você trabalha com o quê? Eu digo: sou gerente de OPME. Ah, OPME é aquele negócio de máfia de prótese? Eu digo: não, é mais ou menos isso. É inevitável a gente falar no assunto ou discorrer sobre isso. Eu, particularmente, acho que a gente vem evoluindo. Algumas pessoas me perguntam se eu acredito que vai haver uma mudança de mercado, se eu acredito que as coisas podem melhorar, se eu acredito que a gente, daqui a alguns anos, a gente vai conseguir visualizar um país melhor, não só no segmento de OPME, como no cenário político nacional, por exemplo. E a minha opinião é que sim. Eu acho que nós evoluímos, sim. Eu estava, no início do ano, eu estava no encontro de OPME, lá em São Paulo, ouvindo o promotor do caso, da investigação em Brasília, Mr. Hyde, né, a Operação Mr. Hyde, e eu vi o promotor falar palavras muito duras. Ele foi muito objetivo naquilo que ele colocou, e o Ministério Público está atento, sim. Ele é o promotor que investigou, por exemplo, o índio que foi queimado vivo lá em Brasília. Vocês lembram desse episódio? Ele foi o promotor desse caso e de outros casos de mortes cruéis e de crimes bem difíceis, assim, bem cruéis. E ele, na reunião lá, ele falou claramente assim: gente, eu já vi muito crime, eu já vi muita crueldade, mas eu nunca vi nada como a máfia das próteses. Isso é muito sério, muito sério. Então, o Ministério Público está agindo, está atuando, e eu torço para que investigue a fundo cada denúncia, cada situação que surge.